Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal da Miss TV. Eu sou a Gabi e hoje vou comentar um pouquinho sobre o filme Capitão América Admirável Mundo Novo. Terei meus pitacos sobre o que eu achei, não gostei do filme, o que eu gostei, eu não gostei. Será que Sam Wilson está bom mesmo como Capitão América? Mereceu esse título? Bom, se você quiser saber a minha opinião, continue assistindo o nosso vídeo aqui, tá? E não preciso nem dizer que esse vídeo ele contém spoilers. Então, caso você ainda não tenha assistido ao filme, sugiro você pausar o vídeo e só retornar depois de assistir. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para mais notícias sobre suas séries e filmes favoritos. Então, Capitão América Admirável Mundo Novo, ou Capitão América número 4, né? Ele acabou de chegar nos cinemas e traz o Anthony Mackie assumindo definitivamente o escudo que já pertenceu ao Steve Rogers, tá? E eu vou dizer uma coisa, o filme ele me surpreendeu, positivamente até, inclusive, tá? Eu vou dividir ele aqui em três partes, tá? Como ele foi feito em três atos. E vou dizer a minha opinião. Wilson, obrigado por ter vindo. Obrigado pelo convite, senhor. Eu tenho que admitir, ainda não me acostumei com seu visual. Disseram, tire o bigode ou perca a eleição. Olha, Wilson, você e eu já batemos de frente no passado, mas eu quero fazer outra tentativa de dar ao Capitão América uma posição militar oficial. E se discordarmos em como lidar com uma situação? Aí o que acontece? Trabalhe comigo, Sam. A primeira parte do filme eu achei muito bem elaborado, bem coreografado, a trama muito interessante, você começa a se envolver e é um filme assim que foge um pouquinho do tradicional que a gente está acostumado da Marvel, tá? E eu adorei mais ainda de fato de você não ter tido a vinheta, né, famosa da Marvel com aqueles musiquinhas, tararã, nananã, lá que mostra um pouquinho dos melhores momentos. Então, ali foi uma surpresa muito agradável, porque quebra esse paradigma. E realmente mostrando o Sam Wilson, né, vestindo o manto de seu Capitão América, foi muito bom, muito interessante. Eu acho que, assim, das séries que nós tivemos, das minisséries ali, na época eu não dei muita, talvez a gente não tenha dado muita atenção em Falcão e o Soldado Invernal, mas ele é o que mais se aproxima da nova fase, da nova era que nós estamos querendo ver da Marvel. E eu gostei bastante do fato de não ter a vinheta lá daquela da abertura e já ter introduzido o Ross, né? Theodore Ross, como futuro presidente dos Estados Unidos. E Harrison Ford tá maravilhoso. Não tenho mais nada o que dizer, tá? Ele se arriscou bastante o filme, porque é que eu falei, né? É um filme que não lembra muito a Marvel, e, ao mesmo tempo, ele é um filme de super-herói. Então, é um filme que é interessante, tá? A história é muito interessante. E a gente vendo o Sam Wilson usando um manto como Capitão América e sendo um outro tipo de Capitão América, é maravilhoso. Primeiro porque ele não tem o soro do super soldado, então ele não é invencível praticamente como Steve Rogers, tá? E outra, ele não tem a beleza, a mesma beleza, né? Vamos falar assim do Chris Evans, né? Ele tem uma outro tipo de beleza e ele tem uma outra postura, né? Ele era o melhor amigo, vai, o melhor amigo não, né? Acho que era um parceiro assim do Steve, eles eram muito próximos, o Sam, como fosse melhor amigo, tinha aquela brodagem lá, aquela caridade maravilhosa deles, o entrosamento. E você consegue ver isso também aqui com ele, com o novo Falcão, que é o nosso querido Joaquim, né? E adorei a interação entre os dois, o fato de cada um viver dessa contrapartida, que um é mais sisudo, né? Que é o caso do Sam, né? E o Joaquim, ele é uma pessoa mais alegre, mais animada, ele tá super feliz porque ele tá trabalhando ali com o novo Capitão América, né? E também querendo se achar, o Joaquim Torres, como fala, né?
seu lugarzinho ali no meio de super-heróis. Você imagina, né? Você viver a vida toda, você vê ele já enfrentando vários alienígenas, vencendo lá, e ele tá lá do lado de um que foi um Vingador, tá? E agora, hoje tá usando o manto como um Capitão América. Eu acho que isso valeu a pena. E esse começo do filme, no primeiro ato, que foi maravilhoso, foi bem introduzido, as cenas de ação foi pau a pau, mano a mano, é uma coisa meio política, assim, que a gente querendo saber. Foi muito interessante. A mesma forma de que ver a relação, né, entre o Sam e o Ross, né, e vendo que eles são, vamos dizer assim, opostos, mas estão trabalhando juntos por um bem maior, né? Ele de deixar aquele orgulho de lado, de dizer assim, eu estou trabalhando não é para o presidente, né? Eu estou trabalhando para o mundo, né? Para os Estados Unidos. Enquanto ele me servir, eu vou estar ali. Isso foi muito interessante e valeu muito a pena. Eu acho que ali nessa parte o filme ganha bastante. Inclusive, eu vou dizer uma coisa, adorei como colocar o Harrison Ford ali, né? Porque quando um ator ali, às vezes ele é insubstituível, ele morreu, né? O que fazia o Ross. E ele veio de uma forma trazendo o Harrison Ford, a sua dinâmica ali, mas sem deixar aquele dúbio. Será que ele é uma pessoa boa ou ele é um ruim, é um vilão, tá? E isso ficou mantendo em linha assim do filme o tempo todo. E eu acho que é isso que valeu a pena e por isso que eu acho que pra mim o Harrison Ford tá sensacional. Você não é o Steve Rogers. Tem razão. Eu não sou. Se preparem. Quanto ao Anthony Mack, eu acho que assim, ele não é o Steve Rogers, ele não é o Chris Evans, ele não tem aquele carisma igualzinho o Chris, né? E nem tem a mesma postura como um Capitão América teria se fosse o Steve Rogers. Mas ele tem as suas peculiaridades e é por isso que ele faz ser diferente, né? O fato de um Capitão América que voa, né, por conta daquelas asas ali da Wakanda que ele ganhou, tem os seus produtinhos e tem as suas utensílios. Ele pode não ter o super soldado, mas ele tem a tecnologia ao lado dele. E eu acho que isso ganha bastante e evolui a história. E claro, né, que o filme coloca naquela coisa assim de uma conspiração, né, sobre o adamantium, que finalmente ele é falado que é quem lembra, a gente viu isso aonde? Nos Eternos. Uma pena que a gente, o filme foi diferente, mudou um pouco ali a postura, mas ele parece que morreu na praia ali, a gente não vai ver mais sobre os Celestiais, nem dos Eternos. E é uma pena, porque seria interessante, como eu também queria ter visto o Shang-Chi aqui também sendo envolvido. Mas, tudo bem, eu entendo. É a história do Capitão América, da forma como Sam Wilson está usando o manto como a Capitão América. Porque no Falcão e Soldado Invernal a gente viu uma introdução dele recebendo, sendo coroado como novo Capitão América e aceitando ser isso. Nesse filme a gente está vendo a sua missão finalmente ali para saber o que ele é. E aí nós vamos para uma parte assim que eu achei que o filme pecou muito, né? Como a gente vê a relação do Sam com o primeiro soldado, né, que tomou a injeção que ele é negro, né? Eu esqueci o nome dele agora aqui, Bradley. É uma relação tipo pai e filho, né? Ele tem um carinho muito grande, ele volta a ser o elo lá assim de, como dizer, de mentor para o Sam, né, de treinamento, e ele o convida para ir na Casa Branca, porque ele foi convidado, né, para participar de uma coisa para paz entre termos mundial, que um tratado que está querendo com os Estados Unidos, com os grandes líderes. E nisso daí a gente vê, já estava vendo os trailers ali, que algo saiu errado quando não só ele, o Bradley, como outras pessoas tentam matar o presidente, tentam matar aqueles líderes ali, e ali começa a desenrolar da história. E aí, pra mim, é que o filme começa a perder a força, que é no segundo ato. Eu acho que a Marvel, ele tem esse poder, essa coisa ali de, como eu vou falar, né? Começar bem, fazer uma historinha ali, amarrar para prender a gente, mas o desenrolar, falta alguma coisa que eles não conseguem sair do papel. Então, eu senti que faltou coisas assim, teve muita coisa muito autoexplicativa, sem necessidade.
Para mim, foi um grande desperdício de Giancarlo Esposito no filme, porque ele poderia ser o cara ali, ele tinha força para embate. Aquela cena dele ele tentando matar o Sam, um lutando contra o outro lá, foi uma cena muito boa, muito bem feita. Só que morreu na praia, porque ele logo foi capturado e nunca mais vimos a vilanice dele. Depois só um acordo entre os dois. Pode ser que ele vai ser guardado para usar mais para frente, que nem o Barão Zemo, mas faltou pimenta ali. Faltou alguma coisinha, uma faísca para que o desenrolar fosse mais interessante. E ali o filme começa a ficar meio monótono, meio cansativo, porque você vê uma coisa muito explicativa, você sabe que é o que tem um grande vilão por trás, que é o Samuel Stars, né, que é o líder. Você sabe que tem alguma coisa que tá rolando, mas é muita coisa muito explicativa, os dois querem invadir o Stan junto com o Joaquim, tentando invadir, tentando descobrir, é muita explicação, descobrem que ele tem um controle de mente, e como, mas só que fica assim paradamente, como é que ele faz, né? Um cara muito inteligente, fica assim algumas coisas paradas no meio, e nisso a gente tem a chefe da segurança, né, do presidente dos Estados Unidos, que ela é uma ex-viúva negra, quer dizer, é uma viúva negra, e até tem umas piadinhas ali sem graça, que não achei muito interessante. E no final acaba os três se unindo para tentar um propósito maior, que é descobrir que é um golpe, tudo que está fazendo é uma armadilha e o presidente está caindo nessa armadilha. Senhoras e senhores, o presidente dos Estados Unidos, Thaddeus Ross. O que quer que isso seja, capitão? Tome cuidado. Só que foi muito mal executada essa parte. E ao mesmo tempo você tem aquela expectativa de querer ver o Ross, né? O Tadeu Ross, como o Hulk vermelho. E você não sabe até qual é a essência dele. Será que ele já sabia que ele foi feito aquilo ou não foi? E isso foi jogado muito pra mim. Eu acho que nessa parte o filme peca, o roteiro pecou muito. Pra mim parece que foi costurada a história, tá? Eles mudaram, foram moldando, mudando, costurando, e eu não gostei muito disso, assim, desenrolar. Em compensação, ele tem um terceiro ato que compensa esse segundo. Não é maravilhoso como o primeiro, mas ele compensa o segundo. Que é justamente nessa briga interna de querer saber como é que o nosso querido, vamos dizer querido, né, Harrison Ford, transformará como Hulk vermelho. Né? E por que que ele é vermelho? Gente, eu acho que assim, a cena dele mudando ali, de ter aquela raiva contida, escondida, é totalmente diferente do Hulk que a gente vê do universo Marvel, que a gente não consegue ver ali porque ele não consegue controlar, né? Ele se muda assim facilmente, ele não tem aquela coisa da posição da câmera, foi muito boa a jogada de mostrar ali a essência. E o mais interessante disso tudo é que a gente teve no meio disso aqui o Sam e o Joaquim e aquela, esqueci o nome dela, acho que é, bom, a Viúva Negra, tentando salvar o presidente de cair numa armadilha do grande vilão. E as cenas ali daquela coisa do caça-níquel foi muito bem executada e até a gente vê o Joaquim fazendo cometendo uma grave lá, porque ele quer também se ver com inspiração com o Sam e acaba meio que se sacrificando, mas não sabe fazer ali, graças a Deus ele não morreu nem nada, né? Ele foi resgatado e a gente vê uma luta maravilhosa ali de voo, de tal. Eu gostei bastante dessa sensação, mas o clímax do momento ali que eu tava esperando para viver Harrison Ford como Hulk vermelho parece que foi um pouco decepcionante. Já tentaram dar aquela tentativa no meio dessa coisa dessa briga, e no final, quando ele tá lá conversando na Casa Branca, lá, né, tendo Washington lá de si, para conversar com as pessoas, o nosso vilão, né, o grande vilão, ele foi capturado de propósito mesmo, porque ele precisava ter um propósito maior, que era desmascarar para mostrar que Tadeu Ross não era quem o pessoal todo mundo esperava. Por quê? Porque ele tinha prometido uma coisa para ele e não cumpriu, então ele foi fazer uma vingança. Gente, o motivo foi meio bobo,
concordo, mas foi muito bacana de você ver o Harrison Ford se transformando em Hulk vermelho. A cara das pessoas ali não sabendo se atira ou não atira no presidente, o que está acontecendo. E vem mais, tá? O Hulk, ele não é mais um vilão. Não é uma questão de capturar. E eles não sabendo quem é que estava ali. Claro que quando ele se transforma naquele animal, naquele Hulk, não sei o quê, o pessoal fica sem saber. E é um Hulk vermelho, tá? E a gente vai descobrindo que, na verdade, as pílulas, né, que era para cuidar do coração do Tadeu Ross, na verdade, foram controladas pelo próprio vilão, grande vilão do filme, para colocando gama para ele se transformar naquilo. Então ele queria mostrar quem ele era por trás daquilo, que ele não era uma pessoa boa, ele era uma pessoa má, que era aquela era a essência dele, do Hulk. E a cena ali na Casa Branca, a gente ali destruindo a Casa Branca, eu achei uns efeitos visuais meio bobinhos, tá? Não foram muito perfeitos. Acho que a Marvel tem que aprender muito ainda com esses efeitos visuais. Não tão ruins quanto The Flash, porque The Flash, pra mim, da DC, foi os piores efeitos que eu vi. Mas mesmo assim, falhou um pouco ali, que ela não tinha ali. Eu acho que quando ele vai com a ação de combate mano a mano, ok. A Marvel consegue acertar muito bem, quando ele mostra a coisa assim de diálogos, a estrutura de você querer dar dúvida, né, do Sam, de querer ou não ser, se ele é digno para ser o Capitão América, é ok. Quando ele chega naquele momento de que vai e bate assim na coisa dos defeitos visuais, ele perde totalmente o foco ali e deixa a desejar. Então, é que eu falei, é um filme que a história parece ser muito interessante. O primeiro ato ele foi muito bem bonitinho, bem redondinho. No segundo desenrolar, eles têm esse problema. E chega no terceiro, até que vai pela história ali e compensa porque a expectativa é maior. Eu, particularmente, achei, por mais que eu adorei ter visto o Hulk vermelho, teve daquela briga entre o Hulk e o Capitão América, né? O vermelho, o Capitão América novo, né? Foi uma briga que terminou muito rápido, né? E a forma como lidou ali, porque, como a gente sabe, né? Independente da cor do Hulk, se ele é verde ou vermelho, se é azul, ele é muito forte. E ele conseguiria matar qualquer um, gente. Se não fosse, se fosse ali talvez Steve Rogers, né, alguém do super soldado, nem tanto. Mas ele não, foi uma forma assim muito rápida de acontecer que a gente estava esperando, talvez a minha expectativa fosse maior que eu estivesse esperando, ou os trailers, né, mostraram demais e se não tivesse mostrado tanto, talvez seria mais interessante. Você me quer? Então vem me pegar! Tenho que dizer que ali o Sam, ele deu o máximo de si. E no final ele conseguindo controlar, né, o próprio Ross para voltar para coisa ali foi muito rápido assim, uma solução muito curta. Eu pensei que realmente era a Beth que poderia estar lá, porque ela, a gente sabe, né, que na história do Hulk é ela que consegue um pouquinho amenizar o Bruce Banner. Poderia ter sido mais ou menos essa história ali conseguindo trazer. E aí vem a minha decepção grande, porque eu esperava a Liv Tyler lá aparecendo como Beth, mas ele tem mais coisa ali, não só menção, ou aparecendo no áudio no final, que pra mim parecia que ela tava gravando em casa, no meio da Covid, e juntaram ali, fizeram uma montagem mal feita, né, como se tivesse presença lá numa tela verde, e não estavam estando juntos. O fato é que, no final, a gente vê que o Ross não é tão ruim assim, ele se modificou, e há uma esperança para a humanidade, se como ele tem. Então, o filme passa isso aqui, que todo mundo tem os seus defeitos, seus valores, suas qualidades e essência. Além disso, o filme também prepara o terreno para o retorno dos Vingadores, que agora vai ser a responsabilidade do Sam Wilson unir esse time de heróis, porque o mundo precisa deles. Eles, depois que eles venceram lá, né, o blip do Thanos, eles perceberam o quanto que eles fazem falta, esses super-heróis. Eles não precisam mais agir às escondidas nem nada, eles têm que estar ali. E o Ross se aceitando como ali, dizendo que ele é uma ameaça e estando escondido. Não sei como vai ser a ligação do Tadeu
Thunderbolt Ross com o filme do Thunderbolt, porque parece ter uma relação ali. A gente vai ter que esperar para ver até maio o que vai acontecer, o Andar das Carruagens. Eu sei que eles já foram falados nesse filme novamente sobre o multiverso, então vamos ficar atentos ali, algumas dicas podem ter surgido. Também ficarmos atentos dessa mudança, porque o Joaquim vai continuar sendo Falcão, com algumas mudanças, claro, né? Vamos ver o que vai acontecer no Andar da Carruagem. O Sam finalmente entendendo a sua importância, porque ele foi escolhido para ser segurar o escudo do Capitão América, né? Por isso que Steve Rogers, passou para ele o manto. Finalmente ele se aceitando como ele é, com seus defeitos, não precisando de super poderes, nem um soro de super soldado. E, aliás, eu gostei particularmente da presença ali do Bucky Barnes para ele conversar, embora não entendi por que que ele vai ser futuro congressista ali, ficou meio assim, sei lá, faz um pouquinho dali, mas é interessante você ver que ele precisa dos seus velhos parceiros, ele precisa para, como fala, né? Ele precisa aceitar, o Sam precisa aceitar a sua posição e ver até onde vão os seus limites. A partir do momento que ele vê que ele não é o Steve Rogers, ele é o Sam Wilson. E por isso ele tem que agir como Sam Wilson, não como o Steve Rogers agiria, ele se tornará um Capitão América melhor. E a gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer no Andar da Carruagem, porque a gente sabe que vai ter volta do Robert Downey Jr. como vilão, Dr. Doom. Vai ter essa coisa do multiverso novamente sendo falado, mencionado, principalmente agora com o Quarteto Fantástico. Vai ter o Thunderbolts também, que eles vão substituir em tese, né? Serão os substitutos dos Vingadores enquanto eles não aparecem. E vai ter muita coisa boa. Então a gente tem que esperar para ver, né, quais são os planos da Marvel. Eu assistindo esse filme, eu não consigo ver um deslumbre do futuro. Eu acho que foi um filme bonitinho, redondinho. Eu sei que o Capitão América vai voltar, o Sam Wilson vai voltar, Joaquim Torres vai voltar e Thunderbolt lá, o Ross, Tadeu Thunderbolt Ross também vai voltar, o Hulk vermelho. Mas foi isso. Uma coisa que eu senti falta ali, né? Como é uma história assim que é uma continuação do Hulk, né? Dali, poderia ter aparecido o Hulk ali. Se não fosse o Hulk, né? A Mulher Hulk poderia aparecer. Faltou um link ali nessa direção. Mas tudo bem, a gente vai aguardar. Quem sabe não venha, né? Mais pra frente o filme solo do Hulk. Agora sim pela Marvel. Planeta Hulk, todo mundo tá torcendo, né? E vamos ver o que que vai dar. Agora a gente tem que aguentar, esperar, porque uma nova fase está chegando. O fato é que eu gostei do Andar da Carruagem. Eu gostei no filme, assim, no sentido, eu gostei porque ele fugiu um pouquinho do que a gente estava acostumado, dos clichês daquela coisa da Marvel. É a Marvel sendo um pouquinho diferente, mas mesmo assim tendo a essência da Marvel, tá? Gabi, que nota que você daria para o filme, né? Quantas coroas vale de 0 a 10 o filme Capitão América, Admirável Mundo Novo? Então, eu daria 8 coroas. E vou dizer por que que seria 8 coroas. Porque é um filme que foge do tradicional, mas é um filme Marvel e é um filme que vai tenta fazer a buscar alguma coisa. Não é um filme perfeito, ele tá cheio de imperfeições ali, mas mesmo assim as imperfeições, eles tenta colocar uma coisa diferente. A partir do momento que você tenta quebrar o paradigma, eu acho que é muito interessante do fato de eles não terem colocado a vinheta, de terem colocado muito combate mão a mano e tal. É o que faltou, talvez, na Viúva Negra. Nesse filme ele tem tido mais. Ele tá um pouquinho diferente ali, ele tá um pouco acima do que o que a gente está acostumado a ver, que a gente viu até agora. Eu acho que dos filmes que surgiram dessa nova fase, talvez o único que foi um pouco melhor foi o Deadpool e Wolverine, mas do restante é totalmente fora do, sei lá, é uma coisa, uma formulinha mágica e esse ele tá, pelo menos, tá quebrando esse paradigma, tá? Então, 8 coroas. Cena pós-crédito também, eu vou falar um vídeo exclusivo, eu vou fazer mais pra frente um vídeo exclusivo na cena pós-crédito, então não saiam do cinema sem ficar até o final, porque é uma coisa que vale a pena, tá?
E a gente viu lá, né? O futuro está sendo projetado. Vamos ver o que podemos esperar. Vai ter guerra, vai ter briga entre os super-heróis. Eu acho que essa vai ser o grande boom no final dessa fase, assim, que vai culminar. Briga entre super-heróis, vai ter Hulk brigando com Wolverine, vai ter Quarteto Fantástico lá no meio, vai ter os Mutantes, então X-Men, vamos esperar para ver o que vai rolar. E vocês, gostaram do Sam Wilson usando o manto do Capitão América? Estão com saudade de Steve Rogers? Comentem. E aí, gostou desse vídeo? Então não se esqueça de deixar aquele like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Ative o sininho para receber as notificações e fazer parte da nossa comunidade.